meus queridos alunos do terceiro ano da Rede Municipal de Picos, Piauí. Hoje teremos mais uma vez a aula com o componente curricular de matemática e nessa aula estarei trazendo para vocês algumas multiplicações. Eu, Missilene Araújo, te convido a assistir junto comigo a esse vídeo aula. Bora lá? A multiplicação nada mais é que a soma repetida de uma determinada quantidade. Aqui está os termos da multiplicação, né? Antes a gente chamava os termos da multiplicação como multiplicando, multiplicador, e hoje os termos mais usuais são fator, fator e o resultado produto. Todo mundo sonha em aprender a tabuada, mas não sabe como, porque acha complicado pra caramba. Hoje vou mostrar para vocês que tabuada não é um bicho de 7 cabeças. Vou mostrar 5 passos que você deve fazer infalíveis para você aprender a tabuada. Então, vou começar a falar os 5 passos que nós precisamos para aprender a tabuada de forma rápida e prática. Vocês poderão dizer assim: ah, professora, que coisa boba, tão simples. Mas eu vou começar lá do início para quem ainda não sabe nada de tabuada. Depois vai aumentando a dificuldade. Primeiro passo, você precisa aceitar 3 regras. Qual é a primeira regra que você precisa saber? Todo número multiplicado por zero será sempre zero. 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 1 é igual a 0. 0 vezes 2 é igual a 0 e assim por diante. Muitas vezes o aluno fala 0 vezes 3 é igual a 3 e não é. Então, você precisa aprender que todo número multiplicado por zero será sempre zero. Vamos então para a regra número 2. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. 1 vezes 0 é igual a 0. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2 e assim por diante. Então, qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar o multiplicando como resultado. Vamos então para a terceira regra. A ordem dos fatores não altera o produto. Fatores no exemplo é 6 vezes 3 e o produto é 18. Se eu trocar a ordem 3 vezes 6, o produto também será 18. Outros exemplos, 4 vezes 3 é igual a 12, ou 3 vezes 4 é igual a 12, 5 vezes 6 é igual a 30, 6 vezes 5 é igual a 30, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos para o passo 2. Domine as tabuadas de 2, 5 e 10. Vou sugerir que vocês primeiro aprendam a de 2, 5 e 10. E agora nós vamos entender a tabuada. Vamos para a tabuada do 2. 2 vezes 0 é igual a 0. Por quê? Porque vocês aprenderam que todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 1 é igual a 2. Por quê? Porque vocês aprenderam, né, que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 2 vezes 2 é igual a 4.
Vocês podem observar que o resultado da tabuada do 2 foi de 2 em 2. Vejam só, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. A tabuada de 2 também é o dobro. Qual é o dobro de 7? 2 vezes 7, quanto é? 14, muito bem. Qual é o dobro de 8? 2 vezes 8 é igual a 16, muito bem. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Você precisa aprender uma tabuada por vez. Agora, nós vamos para a tabuada de 5. Na tabuada de 5, todos os números são terminados em 0 ou 5. Vamos ver? Vou fazer junto com vocês. 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, vocês já perceberam que o resultado sempre termina com 0 ou 5. Vejam aí. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Se você aprendeu a tabuada de 0, de 1, de 2 e a de 5, já ajudou bastante. A tabuada do 10 é muito fácil. Você vai repetir todos os multiplicando e acrescentar o número 0. No caso, 10 vezes 0 é igual a 0. Já é 0 por quê? Porque você não vai acrescentar outro 0. E o número 10 vezes 10, você vai acrescentar 2 zeros. Vamos fazer juntos? 10 vezes 0 é igual a 0. 10 vezes 1 é igual a 10. 10 vezes 2 é igual a 20. 10 vezes 3 é igual a 30. 10 vezes 4 é igual a 40. 10 vezes 5 é igual a 50. 10 vezes 6 é igual a 60. 10 vezes 7 é igual a 70. 10 vezes 8 é igual a 80. 10 vezes 9 é igual a 90. E 10 vezes 10 é igual a 100. Agora vamos ao passo 3. Nós precisamos aprender que multiplicação é a soma de um mesmo número a quantidade de vezes da parcela. Aqui nós podemos ver que 5 é a quantidade de vezes da parcela, 5 vezes a quantidade 4. Então, na imagem ao lado, temos grupinhos de 4 maçãs. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui 5 grupinhos com 4 maçãs em cada um. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. 5 vezes 4 é igual a 20 ou 4 vezes 5 é igual a 20. Por quê? Porque a multiplicação é a soma de um mesmo número a quantidade de vezes da parcela. Vamos ao passo 4. No passo 4, vocês irão copiar as tabuadas no caderno para consulta. Não precisa copiar a tabuada de 1 a 10, não. Não vai adiantar nada. Copie apenas aquela tabuada que você está estudando, porque você precisa aprender uma tabuada por vez. Então, vocês podem começar pela tabuada de 2.
Vocês vão copiando e falando em voz alta para fixar melhor. Pesquisas feitas por neurocientistas apontam que escrita à mão ajuda a fixar mais os conteúdos. Ativa diversos sentidos, a visão, o tato e a audição, e há uma maior aprendizagem. Agora, vamos ao passo 5. É o melhor de todos, é a melhor parte. Pratique a tabuada com jogos. Quando estiver jogando, consulte o caderno. Com o tempo e a prática, você aprenderá a tabuada naturalmente. Vamos conhecer alguns jogos interessantes. Eu trouxe para vocês o jogo da velha, que é o seguinte: cada jogador, na sua vez, deverá escolher 2 números dispostos em uma linha abaixo na tabela, que são esses números aqui abaixo, e dizer em voz alta o produto entre eles. Se o resultado estiver correto, o jogador fará um X sobre o número anunciado. Por exemplo, eu sou um dos jogadores e eu vou escolher 2 números. Por exemplo, eu vou escolher o número 2 e o número 5. 2 vezes 5, aí eu digo que é 10, por exemplo. Então, eu vou na minha tabela, vou na tabela e vou procurar o número 10. Tá aqui o número 10, né? Então, eu acertei. Então, tá aqui. Aí, o outro jogador escolhe 2 números, o 4 e o 2. Aí, ele vai e diz, é 9. 4 vezes 2, 9. Ele errou, o resultado não é 9, é 8. 2 vezes 4 é igual a 8. E assim por diante. E se ele errar, ele não vai marcar X, ele só vai marcar um X caso ele acerte o produto, que é o resultado da multiplicação. Então é isso, gente. Pratiquem muito a tabuada, copiem no caderno uma tabuada por vez para estudar, que com certeza vocês irão aprender rapidinho. E a nossa aula fica por aqui. Se cuidem. Beijos.